Sabe aquele momento que dá aquele escape com espirro? Realmente é desconfortável. Será que é incontinência urinária? E hoje nós estamos aqui com a doutora Roberta de Andrade, fisioterapeuta da saúde da mulher, que vai detalhar isso. Doutora Roberta, a gente precisa ficar preocupada com esse assunto ou não? Oi, Márcia. Oi, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite e vamos a esse assunto que incomoda boa parte da população feminina. E, de fato, deve incomodar mesmo. Nós precisamos nos preocupar, sim, com escapes de urina e que são muito frequentes na população feminina, que, por vezes, vai postergando a procura de ajuda. E quando começa isso, doutora? Uma boa pergunta. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Então não tem faixa etária? Não tem. Por vezes, nós acreditamos que escapes de urina, que nós conhecemos como incontinência urinária, que esses episódios, eles são exclusivos da população idosa. Então, é muito comum as mulheres imaginarem que depois dos 60 ou até mesmo após a menopausa, perder urina é algo comum. Mas, na verdade, isso é frequente, mas não é normal e não é exclusivo da população idosa. Isso pode acontecer na população feminina em qualquer faixa etária. E isso inclui, inclusive, mulheres jovens e mulheres que também nunca tiveram filhos. Não é exclusivo de mulheres que já tiveram filhos também. Ah, então como é que a pessoa ela pode procurar ajuda, né? É só na primeira vez que acontece, ela tem que observar? Como que ela tem que tratar esse assunto? Bom, se você, né, você que está nos ouvindo aí, já fique atenta. Teve um episódio, espirrei, escapou xixi. Tossi, escapou xixi. Ou até mesmo, tô lá no CrossFit, ou fazendo uma outra atividade física, onde eu fiz o esforço e houve perda urinária, já é um sinal de alerta. É claro que em situações muito pontuais, eu estou com a bexiga muito cheia, fiz um esforço muito grande. Um episódio não é algo que necessariamente vai te deixar desesperada. Mas se você já teve um episódio de perda urinária e começa a notar que isso vai acontecendo, já procura ajuda o mais rápido possível. E quem procurar? Bom, inicialmente, o médico é o profissional de primeira linha que recebe essas mulheres. Porém, não necessariamente precisa ser esse médico. Essa mulher, ela pode procurar um fisioterapeuta. Por quê? A fisioterapia, ela é padrão ouro mundialmente falando. Em todas as diretrizes mundiais, a fisioterapia deve ser o tratamento de escolha, o tratamento de primeira linha. E nós só vamos pensar numa outra proposta de tratamento farmacológico ou cirúrgico, a depender do tipo de incontinência, quando não obtivermos resultado positivo com o tratamento fisioterapêutico. Então o fisioterapeuta ele tem condições de acompanhar, avaliar e determinar o tempo da fisioterapia? Isso, excelente pergunta. Então a mulher pode procurar o fisioterapeuta como profissional de entrada nesse tratamento, e o fisioterapeuta ele vai avaliar essa mulher. Então ele vai colher toda a história dela, história ginecológica, história reprodutiva, conhecer quais são os episódios que ela perde urina, qual é o estilo de vida dessa mulher, pensar em quais são os fatores de risco para essa mulher ter a incontinência urinária e quais fatores podem agravar essa incontinência urinária. Então tem esse mapeamento histórico da pessoa para que o fisioterapeuta possa auxiliá-la. Isso, a gente colhe todos esses dados e depois a gente parte para um exame físico. Ah, tem um exame físico Tem também. um exame físico. Nesse exame físico, o que a gente faz? A gente avalia a força, função, flexibilidade de músculos que envolvem a pelve. E nesses músculos, tem músculos como flexores de quadril, por exemplo, glúteos, músculos grandes conhecidos. E tem também um exame uroginecológico, onde a gente vai avaliar especificamente os músculos que são importantes para a manutenção da continência urinária, para evitar as perdas de urina, que são os músculos do assoalho pélvico, ou popularmente conhecido como músculos do períneo. Então, quem nos ouve, às vezes fala assim, nunca escutei falar em músculos do assoalho pélvico, Sim. mas períneo, Sim. isso eu conheço.
que são os músculos que envolvem a vagina, a uretra e o ânus. Por meio de um exame simples, rápido, fácil de fazer, a gente avalia como está a funcionalidade dessa musculatura, porque é aí que a fisioterapia de fato atua, restabelecendo a função dessa musculatura. E o grau de severidade dessa avaliação? Você falou sobre a questão de como avaliar, né? E aí esse tempo, essa forma de condução é determinada pelo fisioterapeuta. Isso mesmo. Então, o tratamento fisioterapêutico, ele começa lá nessa avaliação, onde a gente verifica como está a função da musculatura. Após essa avaliação, eu tenho condições de determinar como vai ser o tratamento. Então, existem várias, mesmo dentro da fisioterapia, várias opções de tratamento que são individualizadas. Então, após essa avaliação, eu consigo dar um prognóstico para essa paciente. Olha, eu acredito que a gente precisa de 3 meses de tratamento, por meio de exercícios que vão ser realizados dessa forma, ou por meio de recursos elétricos. Então, após a avaliação, a gente consegue dar esse prognóstico. Perfeito. E aí, esse diagnóstico em relação a forma como está, né? Que você comentou que vai precisar fazer certas terapias para consolidar e ele consegue ver o resultado disso, né? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Dá para comemorar, né? E quando a gente vai para a severidade, né? Então, assim, como que você classifica a condução desse tratamento? Então, por exemplo, olha, se a frequência dessa incontinência ela está muito elevada, talvez precisa fazer determinadas coisas, né? Você pode detalhar um pouquinho para que a pessoa consiga também já ter uma noção, né, de como buscar ajuda e entender o resultado dela atual. Porque hoje tem muito mito, né, doutora Renata, de que as pessoas não querem se expor porque tá com essa vulnerabilidade ou tem vergonha. Então, para que ela possa te ouvir e conseguir ter mais coragem de buscar ajuda. Sim, o fato da coragem, eu ouço muito das pacientes isso. Mas eu tenho vergonha. Tem muitas mulheres, a título de curiosidade, que ficam anos com a incontinência urinária porque elas têm vergonha de procurar ajuda, vergonha triste, de né? comentar com o ginecologista, muitas vezes, que mesmo jovens, elas têm perda urinária. Mas eu sempre digo para as minhas pacientes assim, pensa na sua qualidade de vida. Sim. A incontinência urinária, ela afeta de forma negativa. Tem mulheres que deixam de praticar atividades físicas, que gostam porque têm vergonha de perder urina. Fica com medo, Fica né, com de receio. acontecer. Isso, tem mulheres que diminuem o ritmo de atividade física. Eu tive uma paciente que ela praticava crossfit de nível de competição. Olha. E ela parou de competir por conta de um episódio de perder muita urina no meio da competição. E aí ela teve que… O rendimento dela começou a diminuir por conta disso e ela parou de competir. Tem mulheres que deixam de viajar porque ficam com receio de não aguentar a viagem toda e perder urina no caminho. Imagino. Então, o fato de tornar a mulher pronta para procurar o tratamento, eu acho que isso é importante falar para elas. Olha, sua qualidade de vida não está afetada. Então, por mais que você tenha um pouquinho de vergonha, de constrangimento, encare, porque vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Não é só viver, mas é viver com qualidade de vida. E o tratamento, a gente tem alguns instrumentos que nos ajudam a avaliar a gravidade da incontinência. Então, por meio desses instrumentos de avaliação, a gente consegue classificar a incontinência dessas mulheres e iniciar um tratamento. É claro que, infelizmente, a gente não consegue promover cura, ou melhor, restabelecer 100% da função em todas as mulheres. Algumas mulheres vão melhorar muito, outras mulheres vão melhorar um pouco. Isso depende de alguns fatores, como o tipo da incontinência urinária, que existem vários tipos. Algumas mulheres vão, de fato, precisar de intervenção cirúrgica. Mas, de qualquer forma, toda mulher incontinente, ela precisa de fisioterapia inicialmente. Mesmo que, no futuro, ela precise de um tratamento cirúrgico. E isso é muito interessante, porque a chance da cirurgia dela ser bem sucedida depende, inclusive, se ela tem uma função muscular boa. Ou seja, se ela fez fisioterapia antes. É musculatura, né? Não tem jeito. Tem que trabalhar. Você vai diminuir o tamanho, restabelecer, precisa dessa musculatura. Exatamente, né? Precisa ganhar força muscular. A prática. É a prática. Eu brinco com os alunos na faculdade que ninguém fica com o abdômen tanquinho
sentado assistindo televisão e comendo um monte de guloseimas. Você tem que treinar. Verdade. E a musculatura do assoalho igual. pélvico é igual. Você precisa treinar, não basta um procedimento cirúrgico, precisa de exercícios. Roberta, e sobre a questão sexual, que também eu acredito que também envolve um certo mito, né? Um medo, nossa, meu marido vai ficar sabendo que eu tô tendo incontinência urinária, como que isso vai ser absorvido na família, né? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, outra coisa bem interessante, vale um tema para um outro podcast. Ah, ótimo Que ideia. são as disfunções sexuais. É um tabu tão grande na nossa cultura falar sobre disfunção sexual feminina. Tem mulheres que passam anos com problemas na sexualidade, que às vezes vão afetar o relacionamento com o parceiro, mas elas não falam por medo, por vergonha, por questões religiosas. Então elas se calam e vivem anos com problemas relacionados à sexualidade. Mas voltando, né, à incontinência urinária, ela afeta também a função sexual. Inclusive, tem mulheres que perdem urina durante a prática sexual, porque é uma atividade de esforço. Então, pode ocorrer perda urinária. E isso afeta muito a qualidade de vida. Mas quando a gente vai estudar sobre disfunção sexual, boa parte das disfunções sexuais, elas têm acometimento na musculatura do assoalho pélvico, que é a mesma musculatura que previne a incontinência urinária. Então, quando a paciente ela chega para mim com incontinência urinária, às vezes ela até tem disfunção sexual, mas de cara ela não me conta porque ela tem vergonha. Eu imagino. Aí a gente vai tratando, vai conversando, ela vai se soltando, vai se acostumando comigo. E aí ela me conta. Só que um muito interessante é que durante o tratamento da incontinência, ela vai melhorando também a questão da sexualidade. Então, a gente caminha com duas coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa sempre se atentar que a disfunção sexual, ela tá possivelmente também correlatada, né, com essa incontinência urinária por causa da musculatura. Sim, muitas mulheres com disfunção sexual têm alterações da musculatura. Eu não estou dizendo que a disfunção sexual é só relacionada sim. com a musculatura. É algo bem complexo falar sobre imagino. isso. Mas tem sim um fundo muscular na grande maioria das mulheres. E aí, quando a gente pensa nessa questão muscular, isso pode estar associado com presença de perda urinária, presença de constipação intestinal. Jura? Mulheres com o intestino muito preso podem ter disfunção de assoalho pélvico. Mulheres com infecção de urina de repetição podem ter disfunção de músculos de assoalho pélvico. Mulheres com prolapso de órgãos pélvicos, como por exemplo a bexiga baixa. Meninas, parece coisa de vó, não parece? Bexiga caída, é coisa de vó. Mas é algo frequente na população feminina e também está relacionado com a função da musculatura do assoalho pélvico. Olha quanta coisa está relacionada, né? E tudo, quanto mais informação nós temos a respeito dessa qualidade de vida da mulher, isso proporciona um relacionamento mais saudável, né? Criação de filhos de uma forma mais aberta, o uso, né, do especialista para ajudar nesses pequenos detalhes que para fazer com que melhore o dia a dia da pessoa, né? Então, olha quanta coisa boa a gente pode absorver, né, com essas atividades. Com certeza. E deixa eu te fazer uma outra pergunta a respeito dos tipos de incontinência urinária. Tem 3 tipos principais, tem outros, mas os principais são 3, que é a incontinência urinária de esforço, que é aquela mulher que quando faz um esforço tem perda de urina. Então, ela tosse, ela espirra, ela salta. A incontinência urinária de urgência, que ela está associada com, como o nome já diz, urgência. Eu tô muito apertada para ir no banheiro, e aí eu estou indo pro banheiro e eu tenho perda de urina no caminho. Então, incontinência de urgência. E a mista, quando eu tenho associação dos sintomas. Ela perde tanto indo pro banheiro, quando faz algum esforço também. Sim. Roberta, e quando a gente está falando sobre a questão da continência urinária, como prevenir? Como aproveitar, né, esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui para que a pessoa possa já se antecipar? Excelente pergunta. Por quê? O fato de ser mulher já nos predispõe a ser incontinentes. Oh, meu Olha Deus. aqui. Oh, meu Deus. Uma notícia não muito animadora, mulheres.
porém é real e saber disso abre portas, né? Portas para a prevenção. Sim. Então, o fato de ser mulher, porque o nosso assoalho pélvico, o nosso períneo, ele tem 3 perfurações: a uretra, a vagina e o ânus. Então, isso deixa ele mais fragilizado com relação ao assoalho pélvico masculino, desculpem. Então, a gente tem um assoalho pélvico um pouco mais fragilizado. Porque tem mais aberturas, mais perfurações nessa musculatura. Um outro fator de risco é a gestação. Então, de novo, mulheres estão na frente dos fatores de risco, porque nós gestamos. Antigamente era muito associado a via de parto à disfunção de assoalho pélvico. Por exemplo, quem tem incontinência urinária ou bexiga baixa são mulheres que tiveram parto normal. Hoje, nós sabemos que o parto é um fator de risco, mas a gravidez, ela impacta de forma negativa no assoalho pélvico, independente da via de parto. É o peso, a sobrecarga. A sobrecarga. Então, imagina que você tem um assoalho pélvico que, de repente, vai sustentar um útero com um bebê de 2,8 kg, mais líquido amniótico, placenta, cordão umbilical, todos os anexos embrionários. Imagina. Então, tem sobrecarga. Então, é um outro fator de risco. Um outro fator de risco é um parto traumático. O que seria um parto traumático? Um parto violento, aquele que tem aquele pique famoso, que é a episiotomia, um parto com fórceps, um parto onde alguém empurra a barriga dessa mulher. Meu Deus. Partos traumáticos, esses sim aumentam a chance de incontinência urinária. Um outro fator de risco, a constipação intestinal, mulheres que têm intestino preso. Então, de novo, mulheres estão na frente dos homens na prevalência, porque mulher tem muito mais constipação intestinal do que homens. Então, é um outro fator de risco. Importante a alimentação, a O estilo água, de vida. os exercícios. Isso, então tudo isso ajuda na redução da constipação intestinal, visto que a constipação é um fator de risco para a incontinência urinária. E aí a gente vai ter outros fatores, como o sobrepeso, tabagismo, que são fatores de risco para a incontinência urinária. Bom, então se eu conheço os fatores de risco e eu começo a identificar, então quem está nos ouvindo fala, meu Deus, eu já tive filho, eu sou constipada, eu estou na menopausa, porque o envelhecimento também é fator de risco. Eu ainda não tenho incontinência urinária, então eu vou ter? A gente não pode afirmar, mas a probabilidade de você ter é grande. Então, o que eu devo fazer para prevenir, né? Todas as mulheres deveriam conhecer o seu corpo. Deveriam saber realizar exercícios de contração do assoalho pélvico. Vai ter que contar alguns exercícios aqui, Contar Renata, alguns segredos. Olha. E então, interessante que a gente precisa pensar na prevenção, sim, para evitar que a paciente se torne incontinente, aí que o indivíduo se torne incontinente ao longo da vida. Vou aproveitar. E como conhecer esse corpo, né? Porque às vezes os pais não explicaram a fundo, não deram essa abertura, ou então que o ginecologista às vezes está com uma agenda apertada e aí o atendimento não é tão humanizado. Como conhecer um pouquinho mais ao ponto de auxiliar nessa musculatura? O ideal é que essa mulher procure um fisioterapeuta na saúde da mulher ou um fisioterapeuta pélvico, porque o profissional que sabe identificar a função da musculatura como um todo é o fisioterapeuta. O médico, ele faz outros tipos de avaliação, mas a avaliação da funcionalidade muscular, ela é de capacidade do fisioterapeuta. Então, nós temos o especialista no assunto, né? Sim. Ou ele se identifica como fisioterapeuta, especialista na saúde da mulher, ou fisioterapeuta pélvico, que os dois trabalham com a mesma coisa e, na verdade, são a mesma coisa. Nessa avaliação, a gente é capaz de dizer para a mulher como está a função. Tem mulheres que nem sabem contrair, Márcia. Não adianta, às vezes, eu falar, faz uns exercícios aí em casa. Essa mulher, ela de repente, ela pode achar que ela está fazendo o correto, ela estar fazendo errado e ela piorar o quadro de incontinência urinária. Então pode acontecer de regredir o quadro. Pode, porque essa mulher pode achar, tem cerca de 30% da população não é capaz de contrair o assoalho pélvico. Então, por mais que eu te fale qual é o comando, tem mulheres que ouvem o comando, fazem, mas fazem errado, acreditando estar fazendo corretamente. Então, por isso, a avaliação, ela é fundamental. Porque por meio desse exame, eu vou dizer, olha, você tem a musculatura fraca, mas você sabe contrair e é assim que você vai fortalecer. Se a mulher não sabe contrair, eu preciso de condutas
para que ela aprenda a realizar essa contração e aí sim ela faça o tratamento e previna de repente a sua incontinência urinária. Mas o ideal seria que todas as mulheres pudessem passar por uma avaliação fisioterapêutica em algum momento da vida, principalmente antes do problema acontecer. E o ideal sempre antes da gestação também, né? Se tem Sim. fatores de risco que propicia a idade, a gestação, talvez quanto mais cedo entender, né, desse corpo, fazer o exercício correto, isso vai ganhar tempo, né, Sim. para essa pessoa. E aí fica a dica, né? Atenção, mulheres. Antes de gestar, hoje nós falamos muito na importância da pré-concepção. O que é a pré-concepção? Eu planejo ter um bebê, mas eu ainda não estou grávida. Eu Sim. preciso fazer alguma coisa? Precisa. Várias coisas. Dentre elas, mudar o seu estilo de vida, se você não tem um estilo de vida saudável, precisa fazer atividade física, precisa se alimentar bem, precisa de exames nutricionais para ver sua condição de saúde e precisa passar por um fisioterapeuta para conhecer a função do assoalho pélvico. Porque, como eu disse, boa parte das mulheres tem essa musculatura fraca. Então, vamos fortalecer antes dela enfraquecer na gravidez. Então, isso seria o ideal, que na pré-concepção, essa mulher passasse por um fisioterapeuta. Não fez pré-concepção, está gestante, nunca é tarde. O quanto antes passe por uma avaliação. Em países europeus, em alguns países, a mulher, ela começa o pré-natal com um médico e ele já encaminha para a fisioterapia, para que Logo ela no comece isso, a realizar a contração. Aqui, nós realizamos isso. A mulher estando gestante, ela já é encaminhada pelas obstetras para a fisioterapia e ela já começa a realizar isso. Eu percebo que faz toda a diferença essa fase inicial. Eu participei, né, quando nós decidimos engravidar, né, o casal, e isso aconteceu, e eu acredito que, assim, essa consciência, ela começa desde o corpo, como você citou, né, até a questão de conhecer a criança, conhecer o tipo de parto que vai ser escolhido, qual é o procedimento que você quer que aconteça, e isso eu acho que é um respeito, é o humanizado que tá tão na moda, né, Roberta, porque a mulher, ela tá num momento muito delicado da vida, ela tá trazendo um bebê, ela tá se predispondo, né, a todas as vulnerabilidades e hormônios possíveis, então esse conhecimento, eu acho que é uma parte que ela precisaria exigir, né, de estar acompanhando todos esses detalhes. Pelo menos na nossa família fez toda a diferença, conhecer, praticar, esse prévio, né. Faz muita diferença. Eu digo que eu sou privilegiada, porque eu trabalho dentro de um cenário profissional onde isso tudo é possível para as nossas pacientes. Então, elas fazem a pré-concepção, elas começam com os ginecologistas, que já encaminham essas mulheres para a gente. Sim. Então, a gente faz a avaliação. Depois, quando ela está gestante, ela retorna e ela começa todo o acompanhamento com a fisioterapia ao longo de toda a gestação. A gente prepara essas mulheres para o parto e a gente retoma com essas mulheres após o parto. Então, eu brinco que elas chegam novinhas, em folha, para fisioterapia antes de gestar, e depois do parto, eu retomo elas novinhas novamente. Olha que coisa boa! E olha, eu vou aproveitar, quem é a Roberta, né? Conta um pouquinho da sua história, Roberta. Bom, eu sou fisioterapeuta há 16, 17 anos mais ou menos, e desde que eu entrei na graduação, eu sempre me voltei aos cuidados com a saúde feminina. Eu sempre achei que as mulheres, elas postergam o cuidado com a saúde, né? Nós temos um estilo de vida. As mulheres cuidam de tudo e de todos e esquecem de si própria, Exatamente. né? É isso aí. Isso para mim sempre foi algo que me deixou um pouco incomodada, né? Como assim? A gente cuida de todo mundo, é marido, filho, pais, vida profissional, e a gente não tem tempo para o autocuidado. Então, lá na graduação, isso já me despertou o interesse. E aí, quando eu descobri que existia uma área da fisioterapia especializada na saúde da mulher, meus olhos brilharam e eu já falei no terceiro ano da faculdade, inclusive, olha, é isso que eu vou querer fazer. E aí, quando eu terminei a graduação, eu sempre gostei de me comunicar e pensava também na carreira acadêmica. Então, aí eu entrei no mestrado aqui na Faculdade de Medicina da USP, fiz o meu mestrado aqui todo voltado em assoalho pélvico feminino. Uau. Por isso que eu falo tanto do assoalho pélvico, do períneo, porque eu fiz meu mestrado com uma linha de pesquisa em assoalho pélvico feminino. Depois eu ingressei no doutorado, também com a linha de pesquisa em assoalho pélvico feminino.
Nesse meio tempo, eu passei no processo seletivo, comecei a ser professora universitária numa instituição de ensino e comecei a atender, ir para a prática clínica de consultório também. E ano passado eu fui convidada para trabalhar aqui no Geração Mãe, aqui em Ribeirão Preto, e comecei a trabalhar aqui. E hoje, né? Hoje o que a Roberta faz? A Roberta fica correndo, é mais uma mulher aí que fica fazendo um milhão de coisas. Multitarefas, né, Roberta? Eu sou professora universitária, terminei meu pós-doutorado também esse ano. Uau. Com saúde da mulher, né? Com mulheres gestantes. Então eu sou professora universitária, atendo aqui no Geração Mãe, atendo num consultório em Bebedouro, onde é minha cidade natal. Olha. Sou mãe de um filho de 11 anos e me divido entre a carreira acadêmica e a prática clínica. Mas eu só vivo esse universo feminino. Olha, então é muita informação, né, Roberta, que as pessoas precisam se presentear, né, principalmente quando tem especialistas capacitados, né, e que se doam, né, uma carreira inteira sobre esse assunto que é muito amplo e ainda pouco conhecido, né? Com certeza, é uma pena, porque assim, é um olhar para o assoalho pélvico e para as disfunções, seja incontinência urinária, disfunção sexual, os prolapsos, as disfunções sexuais, é muita coisa que a gente, se a gente fosse ficar aqui um dia todo, eu teria assunto para falar um dia todo sobre isso. Mas a gente vai reprogramar um podcast, importante, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre a saúde da população feminina para mulheres que de fato não conseguem ter tempo para se cuidar. Então ela tá ali dirigindo, ela tá nos ouvindo, de repente é um chamado para ela, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso procurar ajuda para melhorar a minha qualidade de vida. Foco em você. Com certeza, se a gente estiver bem, nós estaremos bem para cuidar do outro, né? Se a gente não estiver bem, quem vai cuidar das pessoas que a gente cuida, não é? Tem razão. Bom, Roberto, olha só que delícia que foi esse bate-papo aqui, um pouco mais sobre a saúde da mulher, a importância, né, desse conhecimento, da musculatura em si. Então, gratidão pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Márcia, o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Convido quem está nos ouvindo também a conhecer um pouquinho do Geração Mãe, que é onde eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, que é uma clínica de medicina com 19 especialidades. Então nós somos um grupo de profissionais que atendem de forma humanizada mulheres que querem gestar, que estão gestantes, onde a gente oferece todo um atendimento multidisciplinar envolvendo a gravidez, o parto humanizado e o pós-parto. Olha, excelente, muito obrigada. Eu que agradeço. E esse é o CPcast para você.